Gente, qual é o preço da fama? Nossa, agora eu tô indo. Vocês estão dispostos realmente a pagar por isso? Como assim? Mas no fundo, a maioria das pessoas que tem muito dinheiro, fama e poder se sentem. Queria que me gostasse de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, pelo sucesso que eu tenho. Será que tem alguma pessoa que gosta de mim de verdade? Eu não aguento mais essa vida. E a aparência de glamour, mas no fundo eu me sinto tão vazio. Por que será que isso acontece? Por que será que às vezes a gente coloca toda a fé no dinheiro, mas na verdade a gente vê que talvez a gente não esteja preparado para pagar o preço da fama. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, dificilmente realmente o YouTube vai passar para fora esse vídeo, né? Vou tentar. Meu nome é Marcelo e eu tento explicar um pouquinho algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu mesmo tento colocar um pouquinho de religião de uma forma que não aparenta ser, por causa que eu vi que o YouTube é meio complicado você postar conteúdo assim, porque parece que o YouTube limita. Isso é uma coisa que eu já percebi. Conteúdo religioso ele limita. Eu não sei como certos canais grandes conseguem, mas tem uma certa barreira que imposta para o próprio YouTube. Então, meio estranho. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com esse videozinho de entrada? Nós, botamos toda a fé no dinheiro. Toda a fé no dinheiro, no glamour, em coisas materiais. E sempre a gente questiona, né, aquilo que a gente não tem. A gente sempre fica com aquela procura eterna do nunca é o suficiente que eu tenho. Se eu tivesse isso, seria melhor. Por experiência própria, da minha própria vida, eu já tive uma vida bem melhor. Ter dinheiro ajuda? Ajuda. Mas da mesma forma que ter dinheiro ajuda, quando eu não tive, foi o que eu acordei para o lado mais sombrio de não ter dinheiro. Que você muitas vezes não vai ter amigo, os seus parentes muitas vezes não vão gostar de você porque você não tem dinheiro. E foi assim que eu comecei a perceber que enquanto você não acordar e perceber que você é aquilo que você pode oferecer, não o que você é, você vai entender que o mundo é terrível, o mundo é cruel. O mundo é uma coisa extremamente desleal. E talvez assim, vão achar que eu tô falando besteira, né? Porque hoje eu tô pobre, não tenho dinheiro. Mas acredite, quando eu tinha dinheiro, eu me enganei muito. Eu me enganei com falsas amizades. Quando eu precisei dessas pessoas, não tinha nenhuma pessoa para me ajudar. E mulher é uma coisa que parece mentira, mas você vai conhecer a pessoa que está do teu lado quando o dinheiro começa a apertar. Muitas vezes a gente se sente no escuro, sabe? Mesmo com tanto glamour, tanto dinheiro, a gente se sente extremamente solitário, como se a nossa luz estivesse apagando, por mais que a gente tenha aquele palco, aquele glamour, e aquilo parece que vai sugando a nossa vida, sabe? Tanto é, quantas pessoas que a gente conhece hoje, não são poucas, que se mataram. Quantas pessoas famosas têm aquela, da certa idade, há 27 anos, a Amy Winehouse, Kurt Cobain, vários cantores, atores que se matavam. Robbie Williams, cara multimilionário, tirou a sua própria vida. O Chandler o Friends, né? O Matthew Perry, o cara deixou 300 milhões, ele não tinha um parente para deixar a grana. O cara não tinha um herdeiro. E ninguém conseguia imaginar que a vida do cara era tão vazia assim. Depois que o pai dele morreu, a vida dele acabou. E muitas vezes acontece isso.
Às vezes a gente abre a porta do sucesso e ele foi imposto pra gente, sabe? Muitas pessoas novas, por exemplo, têm a vida destruída porque o pai e a mãe colocaram as crianças desde cedo para trabalhar e depois fica aquela briga por dinheiro, por herança. Por isso que o dinheiro é uma coisa extremamente perigosa. A fama, as pessoas acham que tudo no mundo. E sabe o que é pior? É ver tanta gente hoje na internet postar. Um exemplo que eu posso dar que eu falo, porque eu sou uma pessoa extremamente assim, sabe, contra a física quântica. As pessoas elas quererem alinhar a religião com a física quântica, mas sabendo que a física quântica só sabe de ter, eu quero ter pra mim, eu quero ter dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. A física quântica é exatamente isso. As pessoas elas só pensam em dinheiro, só pensam Então quem não gostar, sabe do que eu vou falar, ou não acreditar, porque tem umas pessoas, né, que eu vi que às vezes elas não gostam muito do que eu falo. E eu tô falando aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo, porque realmente eu já vi muito, eu tive muitas experiências que eu posso falar que não tem como falar que não foi Deus, sabe? Não foi sorte, não foi. E eu não vou falar. Hoje eu vivo num aperto, tô desempregado, eu tava doente, né? Não é fácil, não é fácil. Eu vou falar que eu vi que não tenho amigo, que não tenho parente, e eu não vou mentir que o dinheiro faz falta. Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer é que realmente eu nunca tive amigo. Eu nunca tive amigo, eu nunca, eu nunca tive amigo, de verdade. Os próprios parentes não me consideram mais porque eu não tenho dinheiro para falar que eu sou vagabundo. Depois que eu fiquei doente, depois que eu fiquei depressivo. Então, assim, imaginem, a gente acha que tem tudo. Fica doente para você ver se você vai continuar tendo amigo. Mesmo que você tenha dinheiro, quem que vai ficar? Quantos homens poderosos, multimilionários, às vezes. Um caso interessante é do Gerson Brenner. Quem que não conhece? O cara era galã, tudo, levou um tiro na cabeça, foi região assalto. A mulher dele jurava juras de amor pra ele e largou ele. Ou quem não conhece do LS Jack? Eu esqueci o nome do cantor agora, que fez uma música pra mulher. Oh, Carla, nossa, eu tô rouco, te amei. A mulher dele também, depois que ele foi fazer uma lipoaspiração, ficou meio que. Ele não chegou a ficar paraplégico, mas ele ficou ruim. A mulher dele largou ele. Então, gente, o sucesso é muito perigoso. Tem um ditado que diz, né? Que a gente sabe o valor do dinheiro e dos amigos quando a gente precisa usar eles. Então, gente, o sucesso, ele vai cobrar muito caro. O sucesso, ele não é o que a gente está pensando. Por isso que uma coisa que eu vou colocar aqui, que queiram acreditar ou não, dinheiro e religião não combinam. Não combinam. Porque assim, a religião, ela faz você se contentar com o que você tem. E o dinheiro, sempre você vai querer mais. Então, uma coisa que eu volto a abordar, que eu vou tentar abordar de novo, é essa da física quântica. Para mim é uma coisa muito disfarçada de uma coisa do diabo, para as pessoas se aproximarem da religião de uma forma errada, porque é o que acontece. Simplesmente para ficarem ambiciosas, sabe? Eu quero ter, porque se vocês pegarem e ver essa prosperidade, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. Então, gente, a fama tem um preço, gente. Um preço alto demais e, infelizmente, poucas pessoas vão querer pagar esse preço. Eu espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo realmente que fala um pouco da minha experiência, porque realmente quando eu tive uma empresa e ganhava muito bem, eu tinha pessoal que emprestava, eu cheguei a empregar gente. As mesmas pessoas que eu emprestei dinheiro, quando que eu emprestei dinheiro, tem pessoas que eu cheguei a dar trabalho. Quando eu precisei, não. Quando eu precisei, eu fiquei na mão. Eu nunca achei que ia acontecer isso, sabe? Que as pessoas que eu ajudava, quando eu precisasse, poxa, a pessoa vai me ajudar? Não é assim, não. Você tem que fazer o bem porque você quer fazer o bem. Nunca faça o bem esperando um retorno. Porque, infelizmente, você vai se lascar e você vai ficar muito magoado. Gente, espero que vocês gostem do vídeo aí. Inclusive, a própria live que eu tô fazendo agora, ela demonstra muito isso. Quando a live estava vazia, eu tinha certas pessoas que me seguiam. A partir do momento que a live começou a aumentar, praticamente todo mundo começou a me abandonar. E vai abandonando, vai aparecendo novas pessoas mais difíceis de lidar, às vezes já está acontecendo isso. Então,
Ter o sucesso é difícil, gente. Infelizmente, tem seu preço. Você está disposto a pagar?